Maud é uma jovem frágil e tem um jeito meio tímido. Seu nome foi adotado após sua conversão para o catolicismo, após uma experiência traumática que a obrigou a deixar seu trabalho como enfermeira no hospital. Agora, Maud se empenha em cuidar de uma paciente com câncer, a Amanda. Ela ora a Deus, pede, quase exige que sua vida melhore. Ela pede algo melhor do que isso, que se olharmos ao redor dela, percebemos que talvez esteja se referindo ao lugar em que vive atualmente. A garota busca uma forma de fugir de sua vida aparentemente triste, dolorosa e solitária. Ela ora com tanto fervor que acredita que Deus ouve sua oração e acredita que Ele a responde. Ela acredita que tem um propósito ali, salvar sua paciente. E temos também a visão distorcida de que Deus seria vingativo e de que alguns atos violentos seriam justificados se forem feitos por um bem maior. Maud está vivendo em um êxtase religioso e sente a presença divina ao seu redor. Vemos tais atos violentos acontecerem de forma imaginativa, mas às vezes de forma real, que são resultados de delírios incontidos. Durante a história, vemos dois pontos de vista. O primeiro é o da própria Maud, que nos mostra uma história de transcendência, a fé e amor. Ela está presa em sua própria fantasia. O outro ponto de vista, de fora, é o de loucura, obsessão e morte. Ao chegar na casa em que irá residir, o vislumbre que ela dá, o tipo de casa e a composição do plano já nos faz perceber que a visitante está chegando em um lugar amaldiçoado, que fará com que ela perca a cabeça ou a vida, como acontece em outros filmes. No interior da casa, vemos poucas luzes, cortinas cobrindo as janelas e uma decoração que beira entre o sombrio e o insano, junto com os desenhos geometricamente padronizados nas paredes. Ali, então, passa a residir duas mulheres com a mente abalada, uma vivendo em um loop temporal, enquanto a doença a leva aos poucos, e a outra está determinada a decifrar os sinais de que ela é a pessoa escolhida para salvar a mulher que está enferma. Maud vê a oportunidade para contar a Amanda sobre a onipresença de Deus, que ele estará esperando por ela quando ela morrer, mas que ele está ouvindo-as naquele exato momento. Maud assume o papel de redentora de Amanda, mas não como uma coisa boa, pois poucas coisas são tão ameaçadoras quanto os delírios de grandeza e o assédio de uma salvadora. Maud se propõe a proteger a alma de Amanda das influências pecaminosas, as festas, o álcool e o sexo. Porém, após Amanda zombar das intenções de Maud, ela se vê humilhada e reage de forma raivosa. Passa a acreditar que Deus virou as costas para ela, passando a questionar o modo que ele trata seus súditos, e começa a se entregar a uma vida de promiscuidades. Mas é claro, depois se arrepende disso, se pune e tem uma conversa com Deus, que lhe dá um último teste, o que ela sempre soube que deve fazer, para que eles possam ficar juntos para sempre. Ela então sai determinada a acabar com o demônio que está entre ela e o seu Criador. Nesse momento, após matar o suposto demônio que estava habitando em Amanda, Maud entende que sua jornada na Terra chegou ao fim e que ganhará sua vaga no céu. Era isso o que ela estava enxergando. Lembra quando eu disse que vemos dois pontos de vista? O de Maud, que é a transcendência, a fé e o amor. Ou seja, vemos do ponto de vista dela que ela enxerga o mundo e as coisas de forma diferente. Isso ficou bem claro no final, onde Maud se entrega ao divino, ganhando asas e vendo o céu se abrindo para sua chegada. Porém, o outro ponto de vista era a realidade que ela não estava enxergando. O cinema de terror muitas vezes usa várias analogias e metáforas sobrenaturais para tratar de assuntos traumáticos que estão sempre presentes em nossas vidas. Muitas vezes retratam alguns problemas como ansiedade, depressão, solidão, como vemos por exemplo no filme Babadook. No cinema, a realidade e fantasia se complementam em uma relação de dependência essencial, ou seja, o cinema muitas vezes retrata a realidade. É um espelho para os acontecimentos desenvolvidos em nosso mundo, porém sempre transformando em uma analogia. Ao meu ver, o filme Saint Maud retrata a solidão de uma garota que não está mentalmente saudável e usa a religião para sobreviver a tudo isso. E não há gênero melhor para representar isso do que o terror.
O terror é o território para as mentes perturbadas. Ele se apropria de interpretações para retratar os acontecimentos à sua maneira, criando histórias e narrativas que atraem o espectador com uma ideia de familiaridade e conforto, ou desconforto. Desde o começo do filme já sabemos que a personagem Maud não está mentalmente estabilizada, e não foi por causa de uma fé fanática, mas algo que aconteceu antes. Tudo indica que em seu antigo trabalho de enfermeira no hospital, ela matou um paciente de alguma forma. Talvez da mesma forma que ela imagina estar matando o homem com quem está tendo relações sexuais. Acredito que isso tenha abalado mentalmente a garota, que fez com que ela criasse um relacionamento com Deus que apenas ela via. Maud tem momentos de reflexão e monólogos interiores, que são poucos, mas são precisos, pois reforçam os sentimentos de angústia e tormenta que percorrem a personagem, e reforçam a sensação de solidão e perturbação sofrida por ela. O filme nos mostra muitas coisas, porém, sem nos dizer nada. Temos que ir preenchendo aos poucos as lacunas. Nos mostra também as ambiguidades e contradições que existem nas pessoas, com a divisão perturbadora entre o mundo interior da personagem, que é confuso, solitário e esperançoso, e o mundo exterior, que é o que nós vemos. Mas aos poucos, nós, espectadores, vamos entrando de maneira cuidadosa, crescente e provocativa para a mente, alma e coração de Maud, que é uma garota solitária, que está obcecada em purificar as pessoas e o mundo, mas acaba criando falsas realidades. Tudo o que vemos está acontecendo apenas na cabeça da garota, e o filme nos insere nesse pesadelo perturbador em que ela está presa, em sua consciência e intimidade, para as profundezas de seu coração dilacerado e sua mente perturbada, suas imaginações, delírios, obsessões, sonhos, tormentos e medos. Entramos em meio aos seus impulsos de vida e morte.